Meus irmãos, eu também desejo cumprimentar a todos, obrigado. Com a paz do Senhor, nós dizemos a nossa alegria por estarmos aqui, juntamente com a igreja, para juntos celebrarmos ao Senhor, nesta feita também, gozando da responsabilidade de nos trazer uma reflexão de sua palavra, com base na sexta lição. Nós louvamos a Deus por isto também, agradecemos ao pastor da igreja pela confiança que em nós é depositada. Meus irmãos, eu gostaria de pedir humildemente oração aos irmãos, primeiro para que o Senhor, por misericórdia, me ajude a meditar na sua palavra, para que deste modo nós possamos ser edificados. Em segundo lugar, porque minha garganta está no limite. Então, os irmãos me compreendam, tenham misericórdia de mim. O que eu pude fazer para aliviar a garganta, que eu fiz. O que me resta agora é tentar falar compassivamente e orar a Deus junto com a igreja para que eu não perca a voz, nem comece a tossir de modo que comprometa a nossa reflexão. Mas o Senhor é bom e, se for de sua vontade, certamente nos ajudará. Quantos dizem amém, meus irmãos? Gostaríamos de convidar a igreja à Epístola de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16 ao versículo de número 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Quantos dizem amém, meus irmãos? Nós, neste ano, estamos com uma lição que versa sobre a vida do profeta Elias, e para esta noite nos é proposta a sexta lição, que tem por título Elias, um homem semelhante a nós. O versículo-chave desta lição se encontra no livro dos Salmos, de número 103, verso 14, que diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Os objetivos centrais da nossa lição é compreender a humanidade do profeta Elias e mostrar a necessidade de vivermos pelo sobrenatural. Diferente das lições anteriores, a lição de hoje não tem o objetivo de seguir uma linha cronológica dos acontecimentos da vida de Elias, nem se ater a determinados pontos fáticos de sua biografia, mas a nossa proposta para esta noite é apenas analisar Elias e sua vida pelo prisma do apóstolo Tiago. Ver Elias não apenas como um grande profeta, mas olhar para Elias como um homem como nós. Elias, cujo nome significa só o Senhor é Deus, nasceu em Tisbe e migra para as regiões montanhosas de Gileade, próximo ao Rio Jordão. O seu nome provavelmente é uma declaração de fé dos seus pais, uma vez que seu significado, como disse, é só o Senhor é Deus. E Elias nasce em um tempo de grande apostasia em Israel. Muito provavelmente, inclusive, seus pais foram mortos pela própria Jezabel. É uma possibilidade que é discutida pelos estudiosos. Elias veio ao mundo como um homem de características muito próprias.
Elias era um homem eremita, tinha roupas muito peculiares. O texto diz que ele usava roupas de pelo e couro e tinha uma forma muito própria de profetizar, diferente da maioria dos profetas, que sempre entregava a mensagem afastando-se de seu conteúdo, como assim diz o Senhor. Elias profetizava muito diretamente e de modo muito pessoal. Elias chegou a dizer: acontecerá assim, segundo a minha palavra. Era um homem forte de temperamento, em alguns pontos emotivo. E é interessante que Elias é levantado em um contexto de crises difusas em Israel, que perpassavam tanto o aspecto político quanto o aspecto religioso. Quando Elias ascende ao ministério profético, Judá estava sob uma sucessão de reinados de reis ímpios, que desobedeciam a Deus e a sua vontade. O texto sagrado nos mostra, no capítulo 16 do livro de 1 Reis, que Baasa reinava sobre Israel. Ele reina mais ou menos 24 anos. Depois disso morre seu sucessor, seu filho Elá, assume o trono reinando por 2 anos. Elá é morto, tem o fim precoce do seu reinado, quando Uzílio, capitão de metade dos carros, o assassina em Tirsa, na casa de Asa. De acordo com o texto, Zimri, assassinando o rei, toma posse da coroa, mas só consegue reinar por 7 dias. Isso acontece porque o povo elege para si um outro rei, a despeito dele, que atendia pelo nome de Onri, capitão do exército. Quando Zimri sabe da separação de Onri para o reinado, ele se suicida, pondo fogo na casa e, consequentemente, morrendo. Onri segue o seu reinado com 12 anos, mas traz à tona pecados horríveis que desagradaram o coração de Deus. Porque o texto nos diz que Onri resolveu seguir os passos de Jeroboão, o filho de Nebate. Como todos nós sabemos, após a morte de Salomão, houve uma divisão em Israel, e Jeroboão, filho de Nebate, ficou à frente de 10 tribos, mas peca contra Deus, estabelecendo a idolatria. Onri segue os mesmos passos, e mais do que isso, faz pior do que todos os que vieram antes dele. Após a morte de Onri, Acabe, o seu filho, passa a reinar, e reina em Israel por 22 anos. E por incrível que pareça, se Onri conseguiu ser pior que todos os seus antecessores, Acabe em pouco tempo conseguiu superar seu pai. Portanto, Israel estava em uma crise política, em uma crise de fé absurda, porque os reis que se levantavam resistiam à vontade de Deus e aos seus propósitos. O texto diz que Acabe foi tão rebelde diante de Deus que ele toma por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. A palavra Etibaal significa sacerdote de Baal, um deus pagão que era adorado pelo sacrifício de crianças, geralmente representado pelo corpo de homem e cabeça de touro. Os sacerdotes chegavam com as crianças, sacrificavam diante de Baal, e acreditava-se que o sangue das crianças iria satisfazer o coração de Baal, a necessidade de adoração de Baal, e consequentemente ele abençoaria a terra. E muito mais do que isso, a própria Jezabel também era sacerdotisa. O texto nos diz que Isabel, a esposa de Acabe, era sacerdote de Azerá, ou sacerdotisa de Azerá, uma deusa que era adorada através da prostituição cultual, ou do sexo cultual.
Havia prostitutas em Israel, na casa de Deus, no reino de Deus, que se prostituíam corriqueiramente como forma de adoração a esses deuses pagãos. Acabe foi tão mal que ele mesmo resolve tornar-se servo de Baal, porque o texto nos diz que ele estabelece casas de adoração a Baal em Samaria, e ele traz para Israel 450 profetas de Baal e 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Azerá. É nesse contexto que Elias surge, um contexto de rebeldia, de rebelião, de desobediência, de degradação moral. E eu gostaria de começar a pensar em Elias, não pela sua humanidade, mas pela sua instrumentalidade em Deus. Afinal de contas, quem foi Elias? Elias aparece nesse cenário de modo muito particular. Eu costumo pensar que Elias aparece na história já chutando a porta e batendo na mesa, porque o texto mostra toda essa degradação espiritual de Israel, até que no capítulo 17 do livro de 1 Reis, Elias já aparece instaurando em Israel uma crise a mais. A política já existia, a religiosa já existia, até que ele aparece e diz: diga a Acabe que segundo a minha palavra em Israel nem cai orvalho, nem desce chuva. Quem é Elias? Que homem ousado, que já aparece de cara, enfrentando o rei, chutando a porta. E ele não diz segundo a palavra de Deus, ele diz segundo a minha palavra. Quem está dizendo sou eu, meu nome é Elias. Segundo a minha palavra, não chove em Israel. Que homem é esse? Eu acho interessante que, além de muito ousado, Elias aparentemente não costumava pensar em certos detalhes, talvez, porque o texto diz que depois veio a palavra do Senhor a Elias. Eu imagino Deus chegando a Elias e dizendo: Elias, tu disseste que em Israel não chove nem desce orvalho, Elias. Eu disse, Senhor, mas me responde uma coisa: tu vais viver de quê? Tu vais comer o quê? Porque tu disseste que não chove. Se não chove, a plantação não dá seu fruto. Tu vais viver de quê, Elias? Deus olha para ele e diz: faça o seguinte, vá até o Querite, fique lá, e eu vou lhe prover o necessário. O texto diz que Elias obedece à voz de Deus, vai ao Querite e recebe de corvos diariamente carne e pão. Que homem é Elias, que teve a experiência de dar ordem ao tempo e o tempo obedecer a sua voz, que teve a experiência de ver os animais do campo servi-lo sob a ordem de Deus. Que homem é Elias? O texto diz que quando o ribeiro seca, Deus diz a Elias: Elias, o ribeiro secou, vai até Sidom, a Sarepta, e lá eu tenho uma viúva que vai prover para ti o necessário. Elias se levanta, vai àquela cidade, e eu vejo em Elias, mais uma vez, um homem ousado e confiante. Elias chega em uma cidade economicamente destruída, não havia água, ficou sem chover em Israel por 3 anos a 3 anos e meio. As pessoas não tinham o que comer ou o que beber, principalmente famílias
em condição de vulnerabilidade, como as viúvas. Ele chega diante da mulher e diz: ei, eu peço a você, por favor, eu quero água. Isso me chama a atenção. Me chama a atenção porque o homem de Deus não foi até a mulher levar imediatamente providência. O homem de Deus foi pedir algo a alguém que já tinha pouco. Aquela mulher olha para aquele pedido, mas conhecendo a fama de Elias, a história de Elias, toma água e leva ao profeta. Ele poderia muito bem dizer: muito bem, eu agradeço a você pela sua postura, por me servir água. Mas não, ele olha para ela e diz: tem mais, eu quero que tu entres na tua casa e me tragas pão, eu estou com fome. A mulher olha para Elias, e eu posso imaginar o pensamento dela: eu não acredito nisso, eu estou aqui sem nada, já não tinha água, ele me pede, eu dou. É possível que imaginar que a casa daquela mulher estava depreciada, o ambiente estava depreciado. Claramente ele consegue perceber as minhas condições e como é que este homem me pede mais coisa. Ela olha para ele e diz: Senhor, meu Senhor, tua serva não tem nada senão um punhado de farinha que está na vasilha e um pouco de azeite que está na botija, mas tua serva tem um filho e eu já me programei o que fazer. Eu já me preparei psicologicamente para enfrentar este momento. Tua serva vai pegar esta farinha, vai umedecer de azeite, vai fazer um bolo, vai comer, vai dar de comer ao seu filho e vai esperar a morte. Elias olha para ela e ele poderia dizer: meu Deus, então vamos orar aqui, Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai mandar pão de algum lugar para nós, ele vai ordenar os animais que nos tragam mantimento, alguma coisa Deus vai fazer. Porque se Deus me mandou vir aqui, algo Ele vai fazer, algo Ele vai prover. Ele simplesmente olha para ela e diz: traga o pão. Eu tenho fome, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acaba, o azeite da botija não cessa, até que venha a chuva sobre Israel. Que homem é Elias? Que homem é este? E no livro de 2 Reis, capítulo 1, estava assentado no cume do monte, quando Deus lhe diz: Elias, eu quero que você vá e dê um recado a Acasias. Acasias estava enfermo, caiu na cama, e ao invés de buscar a Deus, disse aos seus servos: eu quero que vocês vão e busquem em Ecrom orientação dos deuses. Os seus servos vão, quando estão no meio do caminho, Deus diz a Elias: vá lá, desça e dê um recado a eles. Eram os servos do rei. Elias aparece, e eu imagino Elias até com um jeito bem intempestivo, né? Ei, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eu quero saber se está faltando Deus em Israel para vocês buscarem orientação em Ecrom. Diga ao rei que mandou vocês que da cama que ele subiu não desce mais. Que homem é esse? Os sacerdotes chegam, os servos chegam diante de Acasias e dizem: olha, nós estávamos indo cumprir a tua ordem, mas no meio do caminho apareceu um homem e disse que a gente voltasse. E ele disse que tinha uma palavra de Deus para ti. Ele disse que na cama que o Senhor subisse, com vida o Senhor não descia mais. Ele disse: quem é esse? Não sei, não sabemos o nome, mas
Me diga características deste homem, como é que ele se veste, como é que ele fala. Eu não sei, é um homem estranho, vestido com peles de camelos. Ele diz: eu sei quem é esse esquisito, este homem é Elias. Eu sei quem se veste assim, aquilo é uma pedra no meu sapato. Quer saber de uma coisa? Zombar de mim, Elias não zomba mais. Chama um capitão, deu 50 homens e disse: vá até Elias e traga ele até mim, que eu quero conversar com ele. Os homens vão. Quando chegam, Elias está sentado no cume do monte e diz o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce, essa é a ordem. O profeta olha com muita calma, diz: eu sou homem de Deus. Que bom que tu pensas assim, que bom que tu entendes isso, mas se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você e quem veio contigo. O fogo de Deus. Só se via homem queimando, caindo no chão, rolando, gritando, e Elias olha calmamente aquela cena. A conversa chega em Acasias. Acasias, os homens que tu mandasses estão mortos. Ele diz: não pode ser, venha o próximo, envia outro capitão e mais 50, vá e dessa vez me traga este homem. O capitão chega diante de Elias, olha para cima do monte e diz: homem de Deus, o rei diz, desce depressa. Ele olha para ele e diz: tu também me consideras homem de Deus? Então façamos assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma o fogo mais uma vez. Que homem é Elias? Acasias não está satisfeito, diz: eu quero ele, vá buscá-lo. Manda outro capitão com 50. O último que chega lá já vai com as bielas tremendo, se aproxima do monte, se joga no chão, se ajoelha e diz: homem de Deus, se tu tens a vida dos teus servos por preciosa, desce e vem conosco. Ele olha para os homens, e eu acho interessante que o texto diz que o anjo do Senhor aparece a Elias e diz: Elias, desce, não temas, porque eu tenho certeza que se o anjo não intervisse, ele matava também. Antes que ele abrisse a boca para dizer: desça fogo do céu, o anjo disse: Elias, vamos devagar, tu já matasse mais de 100, desse jeito não dá, fica calmo, homem, desce, vai com eles. Que homem é Elias? Que homem é Elias? Que chegou diante de Acabe. Acabe olhou para ele e disse: foste tu, não foi, que profetizaste que não iria chover em Israel? Foste tu, eu estou te reconhecendo. És tu o perturbador de Israel. Que homem é este que olha para o rei cheio de autoridade e diz: eu não, mas tu e a tua casa? Que homem é Elias? E diz: vamos fazer um negócio. Vamos provar aqui quem é Deus em Israel. Tu trouxeste os profetas de Baal, então leve-os para o monte. A gente vai descobrir quem é Deus aqui nessa terra. Ele diz: eu quero que você leve os profetas, eu quero que você leve o povo, e eu quero que você vá. Quando está todo mundo diante do monte, ele diz: eu quero 2 novilhos aqui e 2 altares. Vocês podem repartir os novilhos em vários pedaços, colocar sobre o altar. Vocês escolhem e vocês vão orar. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus em Israel. Ele estava sozinho, havia 400 do outro lado. Os homens preparam o bezerro, cortam os pedaços, colocam sobre as pedras e começam a orar. Enquanto oravam, Elias olha
olha para o céu, espera acontecer alguma coisa, olha para a oferta, vê que não está acontecendo nada e diz: rapaz, vocês estão fracos, eu acho que vocês têm que colocar um pouquinho mais de força. Será que Baal não está dormindo? Será que Baal não foi viajar? Eu acho que o Deus de vocês está meio dormente, ele precisa ser despertado. Que homem é Elias? Quando os profetas já não aguentavam mais, ele disse: pare com essa história que agora quem ora sou eu. Ele disse: eu quero que vocês tragam 4 cântaros de água, joguem em cima da oferta, joguem em cima do altar e cavem um rego ao redor. Os homens jogam. Ele disse: não está bom, joguem mais 4. Não é suficiente, joguem mais 4. Ele olha para aquele altar, para aquela oferta e faz uma oração simples. Ele olha para o céu e diz: Deus de Abraão, Deus que faz as promessas, Deus de Isaac, Deus que cumpre promessas, Deus de Israel, Deus que muda os homens, manifesta hoje que tu és Deus e eu sou teu servo. O fogo de Deus consome o altar, consome as pedras, lambe a água. O povo olha para aquela situação atônito. Ele diz: vocês gostaram do que aconteceu? Deus provou que é Deus em Israel. Pegue todo mundo a espada, não deixe um profeta de Baal vivo. Que homem foi Elias? Que homem foi Elias? E depois de 3 anos e meio sem chover em Israel, olha para o rei e diz: olha, faz 3 anos que não chove, mas vai para casa, se apressa, porque se tu não correr, a chuva te pega no meio do caminho. Que homem é Elias? Este foi Elias, um homem que viveu o sobrenatural, um homem que cria no que falava, um homem que cria no poder da oração. Mas este homem, com toda a força que tinha, com toda a fé que tinha, e com todas as vitórias que alcançaram em seu ministério, também tinha sua humanidade. Tiago olhou para Elias e ele disse: eu não vou descrever Elias como um profeta, eu vou descrever Elias como um homem. No texto que lemos, ele diz: Elias, um homem, do grego antropos, semelhante a nós. Tiago conseguiu perceber que antes da liderança de Elias, ou do título de profeta que ele pudera ter, antes disso, Elias era homem. E não apenas homem, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas afeições, a mesma natureza adâmica que impera sobre nós, imperava sobre Elias. Tanto a natureza adâmica no sentido da carne, quanto nas limitações da humanidade. No Salmo de número 51, Davi diz a Deus: Senhor, para que sejas puro quando julgares, e reto quando falares. Eis que em pecado fui formado, e em iniquidade fui concebido. O que estava dizendo Davi? Davi estava dizendo que a natureza do pecado se formou com ele. No Salmo de número 14, no Salmo de número 53, está escrito que o Senhor olhou do céu à terra e buscou dentre os homens um que fizesse o bem, mas a ninguém achou. Em Isaías 64, o profeta diz que toda a nossa justiça é como um trapo de imundície. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que todos pecaram.
Elias estava sujeito à mesma natureza pecaminosa que nós, e estava sujeito às mesmas características humanas. Elias, apesar da fé que expressou, foi um homem insuficiente, dependente no corpo. Afinal de contas, ele sobreviveu à seca que ele mesmo profetizou, mas sobreviveu porque Deus lhe proveu em Querite e Deus lhe proveu em Sarepta. Elias era um homem sujeito a esgotamento, portanto tinha limitações não apenas no corpo, mas também na alma, no centro das emoções. Em 1 Reis 19, do 4 ao 8, este mesmo homem, profeta de fogo, com coragem para enfrentar reis, como enfrentou Acabe e Acasias, se escondeu debaixo de um zimbro e pediu a morte. Elias tinha limitações de natureza espiritual. Elias enfrentou o desânimo. Elias enfrentou o medo. E é interessante que Elias expressa tanto essa humanidade, que depois de enfrentar desafios muito maiores, temeu pela ameaça de Jezabel. É claro que na lição passada nós entendemos as motivações de Elias. Ele estava frustrado naquele momento, e a frustração abriu brecha para que ele enfraquecesse. Elias experimentou o isolamento. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, o texto diz que Elias se afasta, ele caminha cerca de 100 quilômetros, e diz ao seu servo: fique aqui, e o restante eu vou só. Caminha mais cerca de 25 quilômetros e se esconde. Este foi Elias. Como um homem tão forte, como um homem tão imponente, como um homem com uma fé tão viva, acabou dentro de uma caverna, desanimado, angustiado, frustrado e pedindo para morrer. Como pode? Saul disse que os grandes também caem na batalha. Quando eu olho para Elias, eu percebo que os gigantes também têm suas fragilidades. Em Números, capítulo de número 11, versículo 14 a 15, Moisés diz que era insuficiente para levar o povo, que a carga era pesada demais. Em Jonas, capítulo 4, versículo 3, Jonas pediu a morte em razão das agruras do seu ministério. Em Jó, capítulo 3, ele amaldiçoou a sua própria existência. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: fomos tentados provados além das forças, pelo que até da vida desesperamos. Jeremias era um gigante na fé, mas enquanto pregava a verdade, era desprezado. Bateram no seu rosto, amarraram seus braços e o colocaram numa das avenidas principais da cidade, para que as pessoas passassem e o vissem. O jogaram numa cisterna, bateram no seu rosto. E enquanto isso, ele viu os falsos profetas dizendo: Deus está com Israel, e o povo se alegrando e festejando as falsas profecias. Chegou uma hora em que, mesmo sendo um gigante, ele olha para aquela situação e diz: Deus, tu estás enganando este povo, e tu também me enganaste, tu me enganaste, e enganado fiquei. A tristeza de Jeremias foi tão grande que ele chegou a dizer: de certo não falarei mais no teu nome. Os grandes também têm fragilidades. A diferença é que quando Jeremias disse:
der certo, não falarei mais no teu nome. Ele disse, e quando isso eu disse, um fogo se ateou na minha alma, que consumia os meus ossos. A chamada propulsiona, mas a fraqueza vem. Pedro disse a Jesus, Senhor, todos podem te negar, menos eu, porque por ti te darei até a minha vida. Jesus disse, Pedro, tu tens certeza do que tu estás dizendo, Pedro? Todos vocês vão me abandonar. Ele diz, eu não. Estes que estão do meu lado, sim, mas eu não. Jesus olha para ele e diz, antes que o galo cante, tu me negas 3 vezes. Jesus estava orando quando Judas aparece, beija no seu rosto e diz, Jesus olha e diz, amigo, a que vieste? Os soldados prendem Jesus. Quando Jesus se entrega voluntariamente, porque ninguém conseguiria detê-lo, Pedro olha para aquela situação, toma a espada da bainha e fere o servo de mal. Quando ele arranca a orelha, Jesus olha para ele e diz, Pedro, mete a espada na bainha, que com quem o ferro fere, com o ferro será ferido. Ele se agacha, toma a orelha, encaixa de volta. Pedro olha para aquela cena e não entende o que está acontecendo. Espera aí, ele vai se entregar e não vai fazer nada? O que é que está acontecendo? Quando Pedro vê aquela cena, ele teme e corre. Quando Jesus estava no pátio, Pedro não teve coragem de chegar perto. João teve, Pedro não. Pedro fica de longe olhando Jesus. Olha, ele havia visto Jesus forte, dizendo ao vento, aquieta-te, ao mar, aquieta-te. E de repente vê Jesus amarrado, ensanguentado. Ele olha e tem medo. Alguém chega perto dele e diz, rapaz, eu estou olhando o teu rosto, tu me és tão familiar, tu és um deles, tu estavas com esse Jesus Nazareno, não estavas? Ele olha e diz, eu não o conheço. Alguém chega perto dele novamente e diz, rapaz, a tua forma de falar te denuncia, tu fala como ele fala, tu estavas com esse Jesus, tu andavas com ele. Pedro olha e diz, eu não conheço este homem. Uma das servas olha para ele, pela 3ª vez fala, tu conheces este homem, tu és um deles, eu estou desconfiando de ti, o teu jeito está te denunciando. O texto diz que Pedro conjurou que não conhecia Jesus, como se Pedro tivesse bravo, batendo a mão nas coisas lá, e pai, eu já disse a vocês que eu não conheço esse homem, que insistência é essa? Eu não conheço este homem. Quando ele termina de falar, que olha para o centro do pátio, Jesus vira e olha bem nos olhos dele. E não é assim que acontece conosco? Às vezes a gente diz, Senhor, nunca mais eu falo isso. Daqui a pouco está falando. Às vezes dizemos a nós mesmos, Senhor, nunca mais fazemos isso, e depois estamos fazendo pior, e Ele com os olhos fitos em nós. Quando Pedro vê aquela cena, ele se entristece tanto, o texto diz que cai uma grande amargura sobre ele, ele se levanta, sai do pátio, segue Jesus o resto do caminho de longe. Depois que Jesus morre, Pedro sai e volta a pescar, fazer o que sempre fazia. Quando Jesus ressuscita, vai ao mar de Tiberíades, e Pedro está lá, pescando com João. É interessante que, quando os dois estão lá, eu imagino aquela tristeza, aquela amargura, a gente abandonou tudo por Jesus, e agora estamos aqui, Jesus está morto, o que foi que aconteceu? Quando estavam pescando,
João olha para a margem do rio e vê uma silhueta. Pela silhueta, João reconhece Jesus. Ele olha e diz: Pedro é o mestre. João pula na água e nada até Jesus. Pedro pula na água e se esconde atrás do barco. Depois que ele não aguenta mais o frio, sai nadando, chega à beira da praia e quando está lá, está Jesus sentado e diante de Jesus tem pão, diante de Jesus tem peixe, diante de Jesus tem mel. Pedro senta junto com João. Jesus começa aquela refeição com eles, até que Jesus levanta os olhos, olha bem no olho de Pedro e diz: Pedro, tu lembras que tu dissestes a mim que me amavas acima de todas as coisas e que me amavas mais do que teus irmãos? Tu lembras? Pedro, me responde uma pergunta: tu me amas? A pergunta de Jesus ali, no original o termo foi agapao, que vem do amor ágape, incondicional. Jesus estava perguntando a Pedro: Pedro, tu me amas acima de todas as coisas, como tu disseste? Pedro olha para Jesus e sem coragem de responder, diz: Senhor, Adonai, dono de todas as coisas, eu gosto muito do Senhor, mas eu não tenho coragem de dizer mais o que eu disse. Jesus olha para Pedro mais uma vez e diz: Pedro, tu me amas, Pedro, como tu dizias que amava, acima de todas as coisas? Eu imagino Pedro levantando os olhos e dizendo: mas por que ele está fazendo isso? Para que fazer isso comigo? Já basta a tristeza. Ele viu a tristeza que eu senti depois que eu fiz aquilo, depois que eu neguei ele. Mas ele olha para Jesus e diz: Senhor, fileou, eu gosto muito de ti, Senhor, mas o meu amor é limitado, o meu amor é imperfeito, eu não consigo te amar da forma que eu gostaria. Jesus estava dizendo a Pedro: Pedro, tu andaste sobre as águas, Pedro, tu curaste enfermidades, tu expulsastes demônios, mas tu também és humano, Pedro, tu tens fragilidades, Pedro. Jesus não está satisfeito, olha para ele pela terceira vez, pergunta: Pedro, tu me amas? Sem aguentar mais ouvir aquela pergunta, ele se desaba, olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Permita-me dizer nesta noite, levante a sua mão para ouvir esta palavra. Aqui em Doralice, nesta noite, o galo não vai cantar, nem de madrugada, nem de meio-dia, nem à meia-noite. O galo da consciência que não canta está de bico fechado, mas o leão da tribo de Judá está rugindo alto em nossos corações. Você está ouvindo o leão rugindo, você está ouvindo a voz do leão, você está ouvindo. E o leão está dizendo: eu sei das tuas fragilidades, eu sei da tua pequenez, eu sei da tua insuficiência, eu sei. Jesus olha para Pedro: é assim, Pedro, tu me amas? Pedro, apacenta o meu rebanho, Pedro. Tu pensas que eu vou te desprezar? Tu pensas que eu não te quero mais porque tu me negaste? Apacenta o meu rebanho, eu ainda te quero. Tu ainda estás nos meus planos, eu não te risquei da minha lista. Tu ainda és meu, Pedro. Você pode estar aqui nesta noite, eu sinto a presença de Jesus, dizendo como disse Elias: eu não sou melhor que os meus pais, me tira desta cena. Você pode estar aqui como Pedro, dizendo: eu tenho muitas fragilidades,
Senhor, eu sou fraco demais, eu sou frágil demais, eu sou limitado demais, eu sou imperfeito. Eu nem queria isso, porque tu me escolheste, porque tem gente melhor que eu, tem gente mais capacitada que eu, tem gente mais obediente que eu, tem gente mais crente que eu, tem gente melhor que eu em tudo, porque e Ele está dizendo a você esta noite: eu sei das tuas fragilidades. Mas Ele pergunta a você, como perguntei a Jó: tu queres ensinar Deus a fazer suas escolhas? Onde tu estavas quando eu coloquei as estrelas no céu? Onde tu estavas quando eu pus ferrolho no mar e disse as suas ondas empoladas até aqui e não mais adiante? Onde tu estavas quando eu estabeleci o fundamento da terra? És tu que falas às manhãs e elas atendem a tua voz. Diante dele, põe a mão na sua boca, porque Deus não precisa te justificar acerca das suas escolhas. A obra dele, Ele chama quem quer. A palavra dele, Ele dá a quem quer. O chamado é dele, Ele chama a quem quer. Mas nesta noite, levante a sua mão. O Deus que entende as nossas fragilidades está aqui e está dizendo: eu te reconheço, eu te conheço. Eu te conheço, mas eu te quero mesmo assim. Eu te conheço. Eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Eu lembro da tua estrutura, eu sei que tu és pó. Fui eu que te formei, fui eu quem entreteci os teus ossos nas profundezas da terra. E tu dizes assim: não sei falar. E Ele te pergunta: quem formou a boca do homem? Em nome de Jesus, fique em pé, com a autorização do nosso presbítero. Você consegue sentir Jesus esta noite? Levante a sua mão. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Deus entende as tuas limitações. Deus não te perguntou se você é gago. Deus não te perguntou se você é pobre. Deus não te perguntou se você é indulto. Deus não te perguntou se você é emotivo. Ele disse: eu quero você conhecendo as tuas fraquezas. Eu te quero apesar das tuas fraquezas. Eu gostaria que alguém cantasse um hino para nós fazermos uma oração esta noite. E eu gostaria que você falasse a Deus hoje acerca das suas fragilidades, acerca da sua pequenez, acerca da sua insuficiência. Eu gostaria de orar hoje ao céu, para que nós falemos a Ele da nossa insignificância. Há um Deus nos céus que conhece a tua pequenez. E tu não sabes disso, mas são nas tuas fraquezas que a glória dele se manifesta. É porque tu és fraca que tu sempre te ajoelhas e diz: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não posso. E Deus gosta disso, Deus gosta disso. Deus gosta quando tu diz: eu não tenho condições. Eu sou pequena demais para isso. Ele está dizendo: eu já sabia dessa tua pequenez.
Mas eu te olhei ainda informe no ventre da tua mãe e disse: gostei, esta é minha. Alguém não te aceita. Alguém olha para ti de maneira diferente e isso entristeceu teu coração. Tu chegaste aqui, cabisbaixa, mas Jeová está te dizendo: quem te escolheu foi eu. Espírito da verdade, Espírito de Deus, aqui em tua presença onde nós estamos, nós erguemos as nossas mãos aos céus para falar a ti das nossas fragilidades. Nós somos pequenos, Senhor, nós somos insuficientes, Senhor, nós somos frágeis, Senhor, nós queremos ser melhores, mas muitas vezes não conseguimos. Aquilo que a gente quer fazer não consegue, e o que a gente não quer fazer muitas vezes é o que faz. Mas nós estamos aqui em tua presença nesta noite para dizer a ti, apesar das nossas fragilidades, a gente te quer, Senhor. Apesar das nossas fragilidades, a gente te ama, Senhor. Às vezes a gente te entristece, mas a gente te ama, Senhor. É que a gente é pó, é que a gente é pequeno, é que a gente é frágil. Eita! Eu sei que lá estás, seu